Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado por você que acompanha o nosso canal, que você que já é seguidor. Se você não é seguidor do canal Tarefeiros, aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho, que o canal tem conteúdo durante toda a semana. Tem palestras da doutora Thais. Olha, tem uma palestra muito bacana essa semana. Corre lá, dá uma olhadinha. Quais são as consequências aí da sua vida, das suas escolhas? Dá uma navegada aí. Tem músicas do coral lindíssimas também. Tem palestras. Tem documentário de Nossa Senhora que a gente falou semana passada e um pouquinho. E tem o documentário das meninas muito bacana. Tem os evangelhos da Ana Cristina e da Dona Irma, maravilhosos. Dá uma navegada lá. Todo domingo tem conteúdo também. E lembrando que a Casa dos Tarefeiros está localizada lá na Rua Barão de Penedo 182. Se você quiser informações sobre os horários, sobre os dias, sobre para agendar o seu atendimento, sobre os trabalhos e tratamentos que a casa oferece, dá uma ligadinha lá. Os telefones estão sempre no vídeo e a gente repete os dois principais aqui, que é o 2606-6220 ou 2605-6865. Dá uma ligadinha lá e as meninas vão informar você e te orientar direitinho, tá bom? Dados os nossos recados, a gente pede licença para você, para o plano espiritual da luz, para o doutor Antônio, para todos os amigos, para os vossos mentores, para que nesse circuito de luz a gente possa junto entrar em estados de alta vibração, de conscientização, de conexão com o plano espiritual da luz, para juntos a gente dar início ao nosso bate-papo do sábado de manhã de uma maneira positiva, bacana e de conscientização. É em nome de Deus e da luz que nós damos início ao nosso vídeo dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom, e hoje vamos falar de chamamento ou evocação, né? Você chama muitos espíritos aí na sua casa, hein? Como que funciona? Não me conte tudo, não me esconda nada. Não vai me dizer que você é obsessor do plano espiritual da luz. Será que nós somos, hein? Às vezes a gente fica chamando e chama para isso, chama para aquilo. Ai, me ajuda aqui, faz isso para mim, faz aquilo, resolve, me socorre. Você é assim? Conta para mim. Então, deixa aqui nos seus recados, eu quero saber, eu sou curioso, hein? Ah, é, Hoje a gente vai falar do capítulo 25 do Livro dos Médiuns. Se você não leu o Livro dos Médiuns, leia. Todos nós somos médiuns e é um livro muito instrutivo. Ele vem nortear ali para todos nós como que funciona esse contato com o plano espiritual, como que funciona a comunicação. E nesse capítulo ele vai falar assim exatamente das evocações, né? E vou começar falando assim: olha, você sabe a diferença, aulinha de português básica? Evocação e evocação? Invocação com N, evocação com E. Então, invocação é quando você pede a intercessão. Então, Deus me auxilia, é uma invocação. Evocação, que é o que trata o livro dos médiuns ali, é o que? O chamamento. Então, eu chamo para estar presente. Alguém que está longe, estar próximo. Geralmente, um espírito, e o dicionário fala exatamente isso, né? É uma prática muito comum e espiritual chamar um espírito longe para estar presente ou se manifestar. Conforme diz o Carlos, geralmente toda evocação precede uma invocação, né? Ou seja, a gente chama papidimismo, né? E o que acontece? Bom, nesse capítulo,
Kardec pergunta aos espíritos, né, como que funciona a evocação? Ela é boa? Ela é ruim? Todo mundo pode fazer? O que que acontece? Precisa de um ambiente? Precisa de um preparo ou não? E vamos começar lá pelo início. Todo mundo pode evocar o espírito? Sim, é o que diz lá. Todo mundo pode evocar os espíritos, e aqueles que o chamou não pode se manifestar materialmente, que não pode manifestar materialmente, e ficam ali por perto. O que quer dizer isso? Todos nós, por meio do nosso pensamento, seja um espírito longe ou não, e isso ele fala lá no livro, fazemos essa conexão. Então, você pode chamar o espírito para que ele venha até você. Ele vai se manifestar ou não? Depende, é isso que ele fala, depende da condição espiritual do espírito. Se ele está ocupado ou não, se ele não tem outras coisas para fazer, mas no geral ele fica, se ele não tem condições de se manifestar, muitas vezes ele fica próximo ali de você. E daí a gente tem que tomar cuidado, né? Qual é a vibração ou qual é o estado evolutivo do espírito que você está chamando? Você não é o doido, a doida que ficava brincando, chamando espírito ao bel prazer só por curiosidade. Não é. Porque isso é muito perigoso. É brincadeira do copo, do compasso, não sei o quê, vou chamar o espírito para vir. O Ija lá. Então, tem que tomar muito cuidado, porque você abre um canal de chamar a bel prazer espíritos a quem está aí. Você quer saber quem tá aí? Eu não quero. Não quero. Pelo amor de Deus, não sei. Você tá todo dia de bom humor? Você tá todo dia iluminado? Não tô, gente. Não tô. Não é assim que acontece. E você abre uma conexão. E o livro fala, e existe uma literatura imensa que fala sobre isso, que fala assim: você abre, dá margem a espíritos zombeteiros, a espíritos não tão evoluídos, não tão iluminados, ou espíritos que estão ali só para brincar, né? Para zoar com a tua cara. É literalmente isso. E muitas vezes isso causa uma perturbação. Porque a gente, por mera curiosidade, a gente está mexendo com o plano espiritual pela nossa vaidade, pela nossa curiosidade mesmo. E daí você dá margem, sem um conhecimento, sem um preparo, a ser marionete do plano espiritual. Então vem o espírito e fala: você vai morrer daqui 2 dias, não sei o que, não sei o que, daí você já fica louco, né? Fica aí, fica em estado de perturbação espiritual, porque você abriu essa conexão. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O ato da evocação, ele é muito sério. Então, ele pressupõe o quê? Você chamar o cara, estabelecer, e o Carlos vai falar isso até, do direcionamento de uma evocação, né? Para que você tenha ali uma linha, né? Uma conduta ou uma intenção de estabelecer esse contato com o plano espiritual para que ele não se desvirtue no meio do caminho. Então é muito sério. Kardec fala que a gente tem que tomar cuidado quando a gente trata da comunicação com os espíritos e sempre filtrar qual é a mensagem, por que o espírito está fazendo isso, por que ele disse isso, quais são os frutos que isso vai render, ou quais são as situações, qual é o amparo que tem das palavras, daquilo que o Espírito disse, comunicou, ou escreveu, ou seja do que for. Por quê? Para que a gente não caia em ilusão, a gente não caia em enganação, não seja vítimas de falsos profetas ou de espíritos zombeteiros. Então, isso é muito sério. Presta atenção.
Outra coisa, quando eu falei assim, o Carlos deu risada e a gente dá risada, porque eu falei assim, você fica chamando os espíritos toda hora? Você acha que no plano espiritual eles também não têm o que fazer da vida? Porque o que que acontece? É de conhecimento nosso que o trabalho não para, né? O trabalho não para, o trabalho no plano espiritual é incessante. Então, eles vão fazer, vão estudar, vão fazer coisa, não sei o que. Já pensou você estar estudando lá? Você fala assim, ai, doutor Antônio, me ajuda aqui para fazer isso, para lavar a louça. Ai, doutor Antônio, me ajuda aqui com essa lição de matemática que eu não consigo resolver quanto que é 2 mais 2, mas também não estudou, não foi lá correr atrás. Ai, doutor, ai, fulano, ai, ciclano, ai, beltrano e chame, 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 e não faz a sua parte? Será que você não está sendo aí um pouquinho obsessor deles? Será que eles também não estão fazendo um trabalho de desobsessão para se livrar de você? Para falar assim, olha, ajuda ele a evoluir, pelo amor de Deus, estudar um pouquinho, resolver as coisas dele para não ficar perturbando. Por quê? E eu tô brincando, mas é sério, né? Não é nesse contexto, dessa forma, mas a gente sabe que acontece. E eu tenho certeza que o doutor Antônio não faz essas falas que o Fabinho faz, mas eu sei que ele tem uma vida atribulada espiritual. Ele muitas vezes já falou que ele trabalha, que ele vai fazer as coisas, que tem atendimentos sérios, que tem situações, que eles estudam, que eles se preparam para outras funções espirituais. Então pensa que ele tem que lidar com tudo isso e ainda lidar com a gente perturbando. Eu tenho meio, assim, tem hora que eu tenho meio vergonha, porque eu também faço isso. Mas, me ajuda aqui. Ó, fiz cagada, né? Fiz umas coisas aí errada, me ajuda aqui a resolver. Acontece, mas a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que chamar um pouquinho da nossa responsabilidade e quando se trata de uma evocação mais séria, a gente tem que redobrar, né, mais direcionada, e que agora eu vou passar para o Carlos, a gente tem que tomar cuidados redobrados, né? Para ter certeza mesmo que, olha, é tal espírito, vai funcionar desse jeito, então exige aí preparação do ambiente e, acima de tudo, que o Kardec deixa claro em quase todas as perguntas, a sua moral e a sua intenção ao fazer uma evocação. Então, presta atenção. Como é que você está aí? Hã? Tá de bem com você? Tá com a moral assim, ó, moral e espiritual, né? A gente fala, né? Seu estado de vibração, a sua moralidade perante o planeta. Tá aqui, ó, joinha para chamar os camarada? Então, presta atenção. Vamos falar um pouquinho, Carlos? Bom dia, Fabinho. Bom dia, Maurício. Pessoal que nos assiste. Eu gosto desses temas, né? Daí é para a gente gravar umas três, né? É, porque ele vem de encontro a um monte de coisa que a gente já falou aqui. Aliás, pessoal, agradecer. Esse mês nós batemos 250 mil visualizações do nosso canal, né? Ah, poxa, não temos muitos seguidores, estamos perto de 4 mil, mas eu me senti feliz, né? Houveram 250 mil pessoas, não necessariamente 250 mil pessoas, mas 250 mil pessoas que, sendo a mesma pessoa ou não, clicaram lá para ouvir a mensagem. Você falou do Dr. Antônio, nessa grande obra que é do Dr. Antônio, né? Que é do Dr. Antônio e, por consequência, do Valmir e da Doroteia, que fazem isso ser possível na Terra. Essa é a questão. Não adiantaria só o doutor Antônio, né? Tem que se materializar a coisa, né? Então, isto posto, eu vou enveredar por alguns lados para fixar coisas, enquanto você falava, que vieram aqui, vou até fugir um pouco do que estava mais ou menos programado para falar. Por quê? Porque nós falamos muito, muito aqui do orar e do vigiar, de como o meu comportamento me afasta das obsessões por padrões vibratórios que estão aí no mundo. Raiva, inveja, dor, tristeza. A gente tem N vídeos falando disso. Como eu me protejo?
me ligando ao plano espiritual da luz, com prece, com tudo. Então, eu me protejo por quê? Porque eu estou num estado vibratório diferente do obsessor, que é um sofredor. Eu entro nele com vícios, com sofrimento, com raiva, eu estou ligando àquela conexão vibratória, física e inquebrável. A não ser que eu mude e aí eu saio daquele padrão. Ok. Só que quando você entra em evocação, você está quebrando qualquer vínculo desse e criando um vínculo direto. Você está abrindo a tua porta e fazendo uma conexão direta, ou com os céus, ou com lá embaixo. Então acaba essa questão. Você abriu, você deu permissão. Você abriu a porta da tua casa e falou: fulano de tal, bom ou mal, evoluído ou involuído ou igual a nós. Fulano de tal. Na hora que você falou fulano de tal, você quebrou qualquer coisa. Você permitiu e se associou. E o pior, associou para quê? Né? E essa questão da evocação, então a gente precisa tomar cuidado. Na hora que você evocou, você deu um nome, você criou a conexão. Não importa se você fez evangelho o dia todo, você está iluminado. Não importa. Você evocou, você fez um canal direto com aquilo que você vai pegar. Porque você pediu, você evocou. E o pior, aí vem o segundo lado que você falou. Para quê? Que é a tal da invocação. E isso entra, eu vou tocar em outra questão complexa, porque a gente sempre pensa muito em evocação, trabalho, chamar espírito para ganhar poder ou fazer mal para os outros, né? A gente sempre pensa muito, isso é realidade, mas entra muito no fantasia de filme, de tudo. Você vê pactos, né? O pacto, você não vê um filme de pacto com Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, com Emmanuel, vou fazer um pacto da luz. Não tem, né? O próprio filmes que elucidam André Luiz e outro fala de quedas e dificuldades, porque é mais claro. Mas os pactos sempre eu preciso subjugar alguém, eu quero ter poder, eu quero ter dinheiro, eu quero fazer o mal para quem me fez o mal. Então, é outro erro, né? Porque a gente pensa nesse pacto de invocação para o lado ruim, que está errado. Quando eu peço para a Mãe Maria, eu estou evocando Mãe Maria. Ah, mas Mãe Maria não vai atender a todos. Não sei. Capacidade tem. Mas também tem um monte de ajudantes que a ajudam. E aí passa a ser, acredito que, indiferente. Então, por que a gente não pensa na evocação também para o lado bom de espíritos? Aí vão falar, poxa, não, mas eu evoco. A nossa incorporação nos tarefeiros é uma evocação. Seja no trabalho do centro cirúrgico, seja no trabalho da apometria, né? Que a gente faz lá na abertura, a gente evoca as falanges para estarem conosco, protegendo a nós e aos assistidos. Trabalho de prosperidade, dos amados, todos são evocações, com o intuito de ajudar, sempre. Agora, voltando a essa parte do mal, é muito interessante que ele fala claramente que um espírito, eu não gosto dessa palavra do mal, um espírito ignorante, que se compraz com a tua dor, que quer te enganar, ele vai vir, mesmo você evocando ele e depois invocando ele para fazer alguma coisa ruim, ele só vai vir se ele tiver a certeza absoluta que ele pode te influenciar e te prejudicar também, que ele pode te subjugar. E aí entra um lado muito bom que você falou, que é a moral. Por quê? Porque muitas vezes não deixam nem eles virem, porque existe a questão moral. Então, às vezes, você tem uma proteção tão grande que um espírito, teu mentor, algum interventor, não permite que ele venha, e se ele vier, ele vem de mau grado, ele vem forçado, mesmo a tua evocação torta, fazer alguma coisa porque ele percebe ali uma oportunidade de te perturbar e de ter grandes obsessões depois dentro do teu desequilíbrio. Porque guardadas quaisquer proporção, a gente só pede poder e ajuda extranatural para coisas ruins se a gente estiver desequilibrado. Ou desesperado. Tem alguns filmes que exploram isso, né?
Ah, a pessoa morre, perde um ente querido e pede para ressuscitar aquela pessoa porque ela está desesperada e quer, mas é um grande desequilíbrio. Ponto. Não adianta. A pessoa equilibrada não vai entrar nisso. Ah, mas ela não é desequilibrada de propósito, ela não é mal per se. Não, mas ela está num grande desequilíbrio. Por isso, né, e você diz sempre que três, quatro, cinco, seis desencarnados, a maioria deles não está aqui em missão. Ele está com desequilíbrio, ele quer se comprazer com o teu mal, com a tua dúvida, com a tua incerteza, né? Então nós vamos tomar muito cuidado a quem eu evoco e por que eu invoco. Porque está aí. E ele fala, eu convido vocês, é capítulo 25, a ler com calma. Ele cita exemplos muito claros, né, das confusões que você pode arrumar, porque em nenhum momento você deixa de ser ouvido. Essa é a questão. E de novo, Carlos, mas a gente está pensando o dia inteiro, então eu sou ouvido o dia inteiro, o próprio Fabinho falou, né? Imagina uma casa que todo mundo briga, que tá um fuzuê, e você pega o copo e resolve fazer quem está aqui. Ah, de novo, né? Chico Xavier está na tua casa. Não, né, pessoal? Tá lá quem gosta da briga, quem gosta da confusão, e nem precisa ser mal, às vezes está só perdido, tão perdido quanto você. Não é? Às vezes a gente fala também questão de maldade, não é, não, é só de ignorância. Eu gosto mais do termo ignorante. Então, precisamos tomar muito cuidado e sermos mais seletivos até no que nós precisamos de ajuda. Eu acho que o Maurício vai explorar isso também, porque, cara, senão daqui a pouco eu vou ficar na minha cama deitado, orando, né? Pedindo, iluminado, não vou sair para o metrô para não baixar meu nível espiritual com os caras me apertando, né? E vou ficar lá rezando, né? Bacana. Sem ação. E aí? Talvez venha o senhor da preguiça me ajudar, né? Não sei. Assim, porque não dá para a gente dissociar intenção, ação, boa vontade e má vontade, né? E aí eu gosto daqueles vídeos que tem lá dos Amigos da Luz e tal, que eles exploram de uma forma coreográfica, de humor, bem isso, porque chega a ser hilário, assim, coisas que às vezes a gente faz. Porque não dá, né? O que você falou, pô, bacana, hora da prova, me ajuda. Cara, você não estudou. Ainda é capaz de um zombeteiro vir, ainda te dar a resposta errada, só para ver se você aprende. E depois você falar, poxa, pedi ajuda para o espírito, ele me deu a resposta errada. Pô, cara, né? Assim. Então é um mundo complexo, tem bastante coisas para falar, mas eu acho que precisa pensar nisso. Cuidado, porque quando você direciona, você abre um tubo. Ah, e esse tubo vai para onde você quer? Não, mas você criou a possibilidade de voltar e deu permissão de voltar. E aí pode acontecer um monte de coisa. Então a gente tem que ter muito respeito, tomar cuidado, não transformar isso em muleta. E de novo, senão eu vou deitar e pedir para todo mundo fazer as coisas por mim. E aí? Mas o Maurício vai explorar mais aí o tema. Tudo bem, Camal? Tudo bem, Fabinho? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Meus amigos, essa questão ela é bastante, não tem, pode se chamar de complexa, mas é uma questão bastante interessante para a gente. Eu acredito em algumas coisas, e uma delas é o quê? E aí nós já falamos isso em outras ocasiões. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência material. Ora, na largada, já somos seres espirituais. Nós estamos passando uma experiência material. Então, até uma das palestras aqui, né, o canal até comentou, nós mergulhamos na carne, né? Ou seja, nós estamos mergulhados na carne. Então, nós precisamos das coisas materiais, etc. e tal. E aí, com tudo isso, o que que acontece? Essa comunicação com o plano espiritual, ela é constante. Primeiro ponto, tá? Nós temos o quê? Nós temos, nunca estamos sozinhos, isso é fato, né?
por nós não estarmos nunca sozinhos, nós temos, na largada, nós temos nossos anjos da guarda, nossos protetores, nossos guardiões, nossos mentores. Aí, né, o Espírito Santo, às vezes cada religião dá o nome que quiser, mas nunca estamos sozinhos. Nós somos seres que estamos aqui e que nós, de certa forma, nós temos a nosso amparo, a nossa proteção. E lembrando bem, conforme o Carlos falou, não adianta você ficar deitado e ficar rezando, ficar orando, ficar fazendo prece deitado, que não vai resolver nada, né? O que precisa é, eles vão ajudar sim, a espiritualidade vai ajudar, a espiritualidade vai abrir os caminhos, mas você tem que dar o passo, você tem que dar o primeiro passo. Se você não fizer isso, de nada adianta, né? Então, quando a gente fala aí dessa evocação, chamar os espíritos, chamar a espiritualidade para te, né, ajudar, para poder abrir os caminhos, te dar sabedoria para tomar a melhor decisão. Olha lá, te dá sabedoria para você tomar decisão. Não, a espiritualidade ela vai te intuir. Olha, vai com calma, fica tranquilo, isso vai ser resolvido. Olha, cuidado com a resposta que você vai dar, porque dependendo da resposta, você tá nervoso, você está em desequilíbrio. Segura, espera um pouquinho, depois você conversa, depois você fala. Ou seja, a espiritualidade ela vai te intuindo, a espiritualidade da luz, tá? Vai te intuindo para você tomar decisões para que não se arrependa depois, né? Então, quando você evoca alguma coisa, você tem que evocar, assim, tem a questão 26 aqui, que eu vou até ler bem curtinha, é muito interessante para o que nós estamos falando agora. Ela fala assim, a evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a imissão, né? Imissão de maus espíritos? Essa é a pergunta. Aí vem a resposta. O nome de Deus não é freio para todos os espíritos perversos, posto que tenha bastante, né? Que tenha bastante. Aí ele fala, por este meio afastais sempre alguns, e afastaríeis muito mais se o pronunciar do fundo do coração, e não como uma fórmula banal. E aí eu coloco aqui o que o doutor Antônio sempre fala. Quando você vai fazer sua prece, vai fazer seu agradecimento, ou seja, de manhã, quando pedir para que o dia flua de forma boa e positiva, ou à noite em agradecimento, você está pedindo com o coração, eu digo com o coração, com o sentimento, não só com decoreba, mas sim com sentimento, em mente e coração junto, equilibrado, bonitinho, direitinho, e realmente fazendo aquela prece sentida, aquela prece, né, com sentimento, e em nome de Deus, com certeza, o que você evocar vai ser a espiritualidade da luz. Muitas vezes, nós evocamos, às vezes, nossos pais, nossos parentes, ou seja, né, nossa ancestralidade, vamos chamar assim, os avós, aquele que você teve mais afinidade. E é natural você fazer isso. Só que você não pode deixar de fazer suas coisas, só ficar invocando, só culpando a espiritualidade, ou só colocando nas costas da espiritualidade determinadas coisas. Você está aqui para experienciar, você está aqui para aprender. E, às vezes, a experiência que nós vamos passar, e às vezes coisas que nós passamos, o remédio às vezes é um tanto amargo, a lição é um pouco dura, dependendo da situação, mas o que o Fabinho colocou no início do nosso bate-papo, muitas vezes nós estamos escolhendo aquilo que nós falamos, muitas vezes não, maioria, toda vez, tudo aquilo que nós estamos passando é fruto do que nós plantamos, de certa forma. Então, às vezes a pessoa quer arrumar um culpado, quer culpar a espiritualidade, e não é você mesmo. Então, aqui a gente fala dessa evocação, vai muito da sua vibração. Como é que está a sua vibração? Como é que está? Você está equilibrado? O que o Fabinho falou, você não vai estar equilibrado 100% do tempo. 100% do tempo você está sempre em equilíbrio, está ali zen e tal. Não, então, mas se você está em equilíbrio, quando eu coloco aqui em equilíbrio, você está bem, você está feliz, você está bem com você. Lógico, você vai passar, às vezes, uma raiva, por exemplo, você está lá com o seu carro, de repente a pessoa foi lá, bateu, aí é normal, natural, você vai xingar, vai falar, mas com equilíbrio você vai lá e resolve a situação sem bater na pessoa, sem blasfemar, sem fazer uma série de coisas. Ficou com aquela bronca, o cara deu uma batidinha lá no seu carro, ficou na bronca, ficou, poxa, o cara bateu no meu carro, caramba. Mas aí você vai lá, o que houve e tal, a pessoa distraiu com o celular e tal, resolveu o assunto e vida que segue. Então, olha só, e aí na hora, se você está com a raiva, está com bronca, você vai pular no pescoço da pessoa, aí já não é legal. Aí você vai desequilibrar e vai arrumar para sua cabeça. Então, é o que a gente fala, você tem que estar com essas vibrações equilibradas, tanto para o espírito que foi evocado vir a se atender, ouvir
está próximo de você, ele também precisa estar em equilíbrio. Imagina você solicitando um ente querido, né, que está no plano maior, um pai, uma mãe, uma avó, sei lá, você tem lá no plano maior, aí você pede para estar ali e tal, aí você sente aquela sensação gostosa, aquela sensação boa, aquela sensação de saudade, com certeza vai estar lá com você, vai estar lá te abraçando, mas ele só vai te abraçar, só vai acontecer se ele também estiver em equilíbrio. E aí, lá no plano espiritual também vai ter lá o mentor dele, o protetor dele, para poder ajudar, de repente, nessa vocação que você fez. Então, é o que a gente coloca. Não fique da hora evocando. Naturalmente, a gente acaba fazendo isso, mas de uma forma equilibrada, ó, um agradecimento, numa situação que você tem que tomar uma decisão difícil, fala, me intua para que eu tome a melhor decisão, mas a decisão é sempre sua. Não vai ser do espírito, vai ser sua, da sua alma, do seu espírito. Então, o que a gente fala, esse equilíbrio ele tem que estar sempre alto. E aí a gente fala sempre do orar e vigiar nesse sentido. Orar e vigiar sua moral, orar e vigiar os seus pensamentos, orar e vigiar suas formas e pensamentos. Porque nós fazemos formas de pensamentos. E essas nossas formas de pensamentos, elas estão aí para quê? A gente cria aquela egrégora no nosso entorno, aquela egrégora de energia boa, de energia positiva, como também podemos criar de energias não muito boas. E é aqui o que a gente coloca, né? Se você vai invocar algum chamamento, vai chamar algum espírito, chame, mas com equilíbrio, com tranquilidade. Mas não chame só nas situações difíceis, onde você tem que tomar decisões difíceis. Mas chame também quando você for estar num lugar legal, igual o Fabinho falou, na hora que a gente estava falando na nossa resenha. Você está de férias, está curtindo, está usufruindo, está tendo coisas boas. Eleva o pensamento ao seu protetor, ao seu guardião, ou o pessoal fala, doutor Natália, estou aqui curtindo esse negócio bacana, que legal, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por me ajudar. Você agradece, que não só pedir, não só receber, mas sim ter o sentimento da gratidão. Isso é muito importante. E a espiritualidade, ela reconhece muito isso. Então, é isso que a gente fala, essa vocação ela precisa ter esse equilíbrio, né? E sempre em nome de Deus. Nada acontece sem Ele, se Ele não permitir. Tá? Então, é isso que nós deixamos aqui, Fabinho. E assim, evocação, é o que vocês falaram, dá para a gente fazer 3, 4 temas ao longo disso. O Evangelho no Lar é uma evocação. Então, olha quanta coisa a gente tem. Olha quanta coisa que a gente pode estar aqui abrindo esse leque de debate, de bate-papo aqui com vocês pela manhã. Mas, por enquanto, é isso, tá bom? É isso que nós deixamos aí para vocês, para reflexão. E o que o Fabinho fala, né? Deixa um comentário aí para nós. Legal, Fabinho? Isso aí. É isso aí, Maurício. Bom, finalizando, primeiro, pensamento, conforme o Carlos Maurício falou, pensamento não tem distância e ele entra em contato com todos os espíritos, não importa onde que ele estiver. Onde você está se ligando, como você está se ligando, por que você está se ligando. Para finalizar, as lições de Kardec são claras contra a evocação. Não deve ser tratada com levianidade, para satisfazer o seu ego, a sua curiosidade. Toda evocação deve visar aprendizado, princípios nobres, crescimento e elevação espiritual. Você não é repórter, fofoqueiro espiritual. Ai, vou chamar o espírito para saber o que está acontecendo com fulano, com ciclano, com beltrano. Para. Outra coisa, para de ser preguiçoso, lindo, linda. Vamos aqui, ó, arregaçar as mangas. Olha, me ajuda, mas eu vou fazendo, né? Vamos aqui. Enquanto eu rezo, vou fazendo o que eu tenho que fazer. O plano espiritual ajuda, mas ele não é seu empregado. Então, conforme eu disse, às vezes eles têm mais o que fazer também, né? Vamos aqui. Seu pedido não fica ao relento, solto, mas a gente tem que trazer a nossa responsabilidade. Lembra que a encarnação é sua. Quem responde por ela é você, espírito encarnado. Então faz o seu melhor aqui e pede auxílio para que eles te orientem como fazer as coisas, mas não que eles façam por você. Presta atenção, porque um espírito que faz por você, ele fere o seu livre-arbítrio. Pensa nisso. Fica com Deus. Um abraço. Até semana que vem, se Deus quiser. Deixa o seu comentário aí. Tá evocando quem? Fica com Deus. Tchau, tchau.